porque a minha assistente fica viajando, fica aí arranjando um namoradinho, entende? Aí não tem hora para gravar, não tem hora disso, porque o namoradinho fica com ciúmes de mim, e aí ela não pode me auxiliar. Então, esse ano a gente está muito devagar, muito devagar. Eu já falei para ela assim que trabalho é trabalho, namoro é namoro, e ciúmes é ciúmes. E ela não entende isso, mas ela acha que tudo junto, mistura tudo, trabalho, namoro e ciúmes, dá essa caca aqui. A gente ficou quase um mês sem gravar porque ela não tinha tempo para mim mais, né? Aí fica com esses olhinhos sedutores aí tentando me dobrar aqui, mas eu sou um cara firme, sou um cara resistente. Só pentelho, você vai cortar nada, eu te conheço, você vai colocar assim, você fala, eu conheço a minha festinha. Vamos lá, né? Olá, tudo bem? Depois de algum tempinho, estamos nós aqui voltando, né? Parece que o pessoal todo saiu de férias, apesar de eu não ter tirado férias, mas estamos aqui, firmes e fortes para gravar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre amor, fé e justiça, ou melhor, na sequência, fé, justiça e amor. Mas eu não vou falar na palavra fé, justiça e amor, entende? Eu vou falar no significado de fé, justiça e amor. Porque o universo, a base do universo é formado por essas três energias. A base do universo é constituída por essas três energias. E todas essas energias que você conhece, que você não conhece, né, ou que você vivencia ou não vivencia, é ela que dá consistência a tudo que você possa imaginar ou não imaginar, entende? E tudo aquilo que o homem ou a ciência conhece e tudo aquilo que a ciência desconhece, mas que um dia irá vir à tona e virá ao seu conhecimento. Fé, justiça e amor, a gente usa essa palavra para poder facilitar um pouco para as pessoas e, né, para os leigos, para o cidadão comum em si, o que é realmente a espiritualidade, tá? Porque se a gente fosse expressar a fé, a justiça e amor na essência da linguagem universal ou na essência da linguagem do Pai, muitas pessoas não conseguiriam assimilar a estrutura disso tudo, tá? Então, assim, eu vou traduzir para a gente poder começar a entender e depois a gente vai conversar sobre, né? Então, fé é uma energia, é a energia da estrutura. Então, toda vez que você falar em fé, toda vez que você falar alguma coisa relacionada à fé, toda vez que nós estivermos articulando sobre fé, simplesmente você vai estar falando da estrutura. Fé é a energia da estrutura. Guarde isso. Reserve isso dentro de você. Justiça é a energia do aprendizado? Sim. É a energia da forma. Então, toda justiça, ela vai dar a forma. Então, quando você está no nível da espiritualidade, então quando você fala em forma, não importa qual seja a forma, ela vai dar, falando sobre a energia da justiça. Quando você fala em energia do amor é a energia da equalização, é a energia que a gente chama do resultado, é a energia da somatória da energia da fé e da energia da justiça. Então, resumindo, é a somatória da estrutura mais a forma que vai fazer a equalização. Isso é o triângulo da espiritualidade, entende? Em cada vértice desse triângulo você vai encontrar a estrutura, a forma e a equalização, tá? Você vai falar assim, por que um triângulo, Atair? E não isso ou não aquilo? Não é só porque tem três, porque o triângulo mostra a igualdade de tudo, tá? Então no triângulo você não vai ter nenhuma energias dessa melhor ou primária ou secundária ou terciária. Então você nunca sabe aonde está a primeira, a segunda, a terceira energia, entende? Mas a sequência energética sempre é assim. Fé, que aí primeiro você estrutura, depois você dá forma e depois você equaliza.
tá? Mas isso não significa que uma é mais importante que a outra, ou uma é superior à outra. As três precisam estar em sintonia e em harmonia. O universo funciona sobre essas três energias, a espiritualidade também, tá? A espiritualidade funciona sobre essas três energias, entende? Então, a gente precisa estruturar a nossa espiritualidade, a gente precisa dar forma à nossa espiritualidade para a gente equalizar a nossa espiritualidade. Aí você fala, o que é estruturar a nossa espiritualidade? Então, estruturar a espiritualidade significa assim, você precisa se libertar de tudo aquilo que não é sólido, de tudo aquilo que acaba sucumbindo à tua estrutura. Então, tudo aquilo que é crença, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você fantasiou, tudo aquilo que você criou na sua vida, tudo aquilo que você criou na sua maneira, na sua forma de viver, coisa assim, que não seja uma estrutura sólida, que não seja aquela estrutura que nada desmorone, que nada a fará cair, que nada a fará fragmentar, que nada fará ela diluir-se. Isso a gente considera a fé, tá? Então, todas as crenças que você conhece, e quando a gente fala em crença, nós não falamos em religiões, entende? Religiões entram dentro das crenças, mas o ser humano ele tem mania assim, você fala em crença, ele já vai para as religiões. Crença é tudo aquilo que você acredita que precisa para viver. Veja, você acredita que precisa para viver. Fé é tudo aquilo que você tem certeza que você necessita para viver. Entende? Essa é a diferença. Veja, então de tudo isso que você acredita para viver, está muito distante de tudo aquilo que você tem certeza do que você precisa para viver. Tá? Você vai falar assim, como é que eu sei? Veja, se você olhar assim, então as pessoas, é o hábito das pessoas colocarem para mim assim, o dia que eu melhorar materialmente eu vou poder me dedicar à espiritualidade. Desde quando eu preciso estar bem materialmente para me dedicar à espiritualidade? Entende? É isso que vocês precisam começar a compreender. A fé é essa estrutura. Eu preciso me estruturar. E toda a estrutura ligada ao mundo, ao caminho da espiritualidade, ela não passa pelo mundo material. Ela passa pelo mundo comportamental. Ela passa pelo mundo das atitudes. Então você precisa ter atitude de fé. Você precisa ter atitude estruturada. Então, uma atitude, o que é uma pessoa com uma atitude de fé? É aquela pessoa que nada a abale. Não importa as circunstâncias, não importa o que ela faça, não importa onde ela esteja, não importa o que façam com ela, não importa as situações de dificuldades que ela passa e também não importa as situações de glorificações que ela possa passar aqui pelo esse mundo material, a estrutura dela não vai ser abalada. Compreenderam o que é estrutura, o que é fé? É isso. Nada pode mexer nessa estrutura tua, porque toda a estrutura que ela é mexida, que ela sofre alterações, ela pode ruir a qualquer instante. Ela pode desmoronar a qualquer momento. Então, a crença é isso, ela não estrutura a pessoa, ela cria fantasias na pessoa, ela cria o achismo na pessoa, ela cria na pessoa aquilo que nós chamamos de ilusionismo, entende? Ela ilude que a pessoa tenha estrutura. Então, ela vive dentro de um fragmento, ela vive dentro de uma situação fantasiosa, onde ela acha que ela tem uma estrutura. Mas aí qualquer situação difícil, qualquer coisa que foge, entre aspas, do controle dela, ela balança. Ela, sente o chão tremer. E essa pseudo-estrutura que ela criou, que é a crença, começa a se fragmentar e começa a ser destruída pela realidade, pela verdade. Bem,
Então, assim, as pessoas às vezes vão nas palestras que eu faço, que eu viajo muito para fazer palestras, e quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente entra nesse sistema, as pessoas terminam as palestras e alguns vêm conversar comigo e dizem assim, nossa, Thay, o meu chão ruiu com isso que você falou, eu nunca pensei. Eu falei assim, nossa, você me deu um nó na cabeça, essas coisas que você colocou, sabe, enosou tudo. Eu falei, não, essas coisas que foi colocado, que você ouviu nesse bate-papo que eu fiz, ela não te deu um nó, ela não te estremeceu o chão, ela só mostrou que tudo que você tinha não era sólido. Porque se você tem fé, se você tem uma estrutura sólida, nada vai balançar isso, nada vai afetar isso e nada vai desmoronar isso. Se a tua estrutura é de crença, ela vai desmoronar, ela vai balançar e você vai se sentir desamparado. Então, quando você fala em espiritualidade, a primeira coisa que você precisa construir é a estrutura. A estrutura é construída com as atitudes que nós temos na vida de confiança, de certezas. Então, nós não podemos criar dentro da gente as ilusões, as fantasias, sabe? Então, quando você fala em estrutura, em fé, você nunca vive a tua espiritualidade pelas experiências alheias ou pelos acontecimentos alheios. Você vive a sua espiritualidade pelo caminho que você constrói, pelo caminho que você traz. A minha espiritualidade, você pode ter certeza que não serve para você. Porque a minha estrutura, a minha fé é igual à tua, é igual de qualquer ser humano desse planeta. Mas veja, a minha estrutura, o meu padrão de comportamento está nivelado pelo meu tamanho de fé, pelo meu tamanho da minha energia da confiança, minha energia da certeza. Então, quanto mais eu tenho certeza, quanto mais eu tenho confiança, maior vai ser a minha estrutura. Quanto menor a minha confiança, menor a minha certeza, menor vai ser essa estrutura da minha espiritualidade e mais frágil isso vai se tornar. Então, quanto mais eu estruturo a minha vida, quanto mais eu estruturo o meu caminhar, quanto mais estruturo as minhas atitudes, quanto mais eu me estruturo ao longo da minha passagem, mais eu fortaleço a minha fé, o que nós chamamos de a base da espiritualidade. Entende? A espiritualidade precisa ser construída em cima de atitudes e não em cima de palavras. O ser humano está acostumado, aonde vocês vão, vocês ouvem palavras. Vocês não ouvem e não veem atitudes. Vocês vão nessas igrejas, vocês vão em grupos religiosos, vocês leem livros, vocês fazem isso, fazem aquilo. Tudo aquilo são palavras. Palavras não estrutura ninguém. O que estrutura as pessoas são as atitudes. Por isso que as pessoas perguntam assim, você lê livros? Até? Nenhum. E não aconselho ninguém a ler nenhum livro ligado à espiritualidade. Entendam bem, não é livro de romance, coisa assim. Estou falando o livro de história, estou falando desses livros de espiritualidade, sabe? Esses pseudos gurus, esses pseudos mestres, esses pseudos orientadores ou doutrinadores de espiritualidade. Fujam disso tudo, saiam disso tudo, porque isso só vai abalar a tua estrutura. Isso só vai abalar aquilo que você pode ter de sólido, aquilo que você pode ter de consistente, porque eles vão criar regras. E o mundo do Pai não existe regras, porque regras, elas não servem para a espiritualidade. O que serve para a espiritualidade são atitudes, e atitudes a gente precisa saber tê-las de acordo com as situações e os momentos que nós vivemos. Aí a gente vai para a segunda energia, que é a energia da forma ou a energia da justiça. Veja, primeiro eu estruturo. Depois de uma coisa estruturada, depois de uma vida estruturada, depois de um comportamento estruturado, depois de uma essência toda estruturada, aí você pode dar forma para isso tudo. Essa forma é o que a gente chama que é o embelezamento da espiritualidade. Essa forma
que a gente diz que ela faz com que a espiritualidade apareça, que faz com que a espiritualidade se torne, entre aspas, materializada. Entende? Por que essa forma vai fazer essa espiritualidade ou essa tua estrutura aparecer? Porque é essa forma que ela vai dar o quanto essa estrutura é consistente, o quanto essa estrutura é resistente, o quanto essa estrutura é sólida. Para você compreender um pouquinho isso, veja, quando você olha um prédio na rua ou quando você olha alguma coisa, você vê a forma dela. Você não vê a ferragem que vai dentro do prédio, você não vê o concreto que vai dentro do prédio, você não vê os tijolos que vai dentro do prédio, você vê a forma daquilo. Então você vai dizer, esse prédio é feio, esse prédio é bonito, esse prédio é isso, esse prédio é aquilo. É a mesma coisa, entende? Isso é a forma. Veja, a estrutura é invisível aos olhos humanos. Por isso que não podemos mensurar fé, não podemos mensurar nada. A estrutura é imensurável. O que nós podemos mensurar é a forma. A gente pode olhar qual é a forma. É a maneira como a pessoa expressa a vida dele. Então, uma pessoa espiritualizada, a forma dele viver diferencia de uma pessoa não espiritualizada. Você vai falar, o que é essa diferença, Thay? Entenda bem, é a sutileza como ele vive, a delicadeza dele lidar com as coisas, sabe? A sutileza como ele lida com as coisas, a palavra que ele usa, o discurso que ele fala, entende? Isso já é a forma. Mas essa forma só pode ser consistente se você tiver uma estrutura sólida, porque senão ela fica palavras vazias, palavras sem conteúdo, que é o que você vê aí fora. As pessoas falando de espiritualidade sem conteúdo. Então elas viram uns papagaios repetindo o que elas já ouviram. Elas viram uns papagaios repetindo o que elas leram em algum livro. Então, onde você vai, você vê as pessoas repetindo, é como um papagaio, os discursos de Jesus, aquelas coisas todas. Daí eu falo assim, que bacana, todo mundo fala de Jesus, todo mundo prega Jesus, todo mundo diz Jesus, mas cadê aquilo que Jesus fazia? Cadê aquilo que Jesus realmente praticou nessa dimensão? Você não vê nenhuma dessas pessoas que falam isso praticando isso. Você vê essas pessoas comentando sobre isso, expressando sobre isso, mas você vai olhar essas pessoas, eles não têm a estrutura que Jesus tinha. Você entende? Então eles procuram transmitir a forma que Jesus passou, a espiritualidade, a forma como Jesus expressava a espiritualidade, a forma como Jesus passava, sabe, para nós, como era o mundo do Pai, as coisas do Pai, entende? Mas você olha para essas pessoas, é oca. Elas não têm estrutura nenhuma. Se você for lá com um alfinetinho e fizer um furinho nela, elas vão murchar como um balão, porque não há estrutura. Existem crenças nela, existem fantasias nela, existem tantas coisas dentro dela, só não tem uma coisa dentro dela, a estrutura ou a fé. Então, forma sem fé é como um bolo bem bonito, que você olha por fora, é lindo, maravilhoso, aí você vai comer esse bolo, é mal feito, a massa é horrível, a qualidade é péssima, sabe? Tudo de mau gosto, sabe? Um gosto horrível, sabe? Mal feito, sabe? Tudo sem conteúdo ou sem estrutura. Então, cuide com a sua vida, cuide que a forma, ela precisa estar associada a uma estrutura. Então, a espiritualidade, primeiro se faz a estrutura, aí você vai dar a forma, e aí vem a terceira fase, que é a equalização, que está ligada à energia do amor. Aí você vai falar assim, então a equalização é o resultado da estrutura com a forma? Sim, a equalização é esse resultado. Então a equalização não é o final da espiritualidade, porque a espiritualidade não tem começo e não tem fim. A espiritualidade é um triângulo circulando infinitamente nessa rotação. Tá? Então, quando você fala assim, o que é equalizar na linguagem do Pai? Equalizar na linguagem do Pai é tornar prático
tudo aquilo que a estrutura e a forma fez. Então, é eu tornar prático, é a gente tornar real, é tornar palpável aquilo que eu sou. A equalização, ela não é somente o resultado daquilo que eu sou. A equalização, ela é o resumo de tudo aquilo que eu sou. É isso que é bonito dentro da energia do amor. Entende? Eu posso, como vocês veem aí fora, as crenças, as coisas todas, principalmente nos dias atuais, é cheio dessas maluquices todas, né, que se dizem espiritualidade. Aí quando eu olho isso tudo, eu falo assim, cadê a equalização disso tudo? A equalização disso tudo é essa doideira que você vê aí fora. Às vezes as pessoas falam assim, como é que você consegue ter certeza de que isso que você fala é uma coisa que vem do Pai, é uma coisa que é do Pai? Eu falo assim, me dê a oportunidade de você praticar 1 minuto só da tua vida, só 1 minuto da tua vida. Isso que o Pai acabou de te ensinar, você vai transformar a tua vida. A humanidade vem há milênios praticando tudo isso que você aí fora, essas crendices, essas baboseiras todas que você vê aí fora, e não saiu do ponto zero. Continua sofrendo, continua tendo dor, continua tendo angústia, continua tendo medos, continua tendo poder, continua manipulando, continua destruindo, continua podre. E dizendo que isso é espiritualidade. Essa podridão que eles passam para as pessoas, eles dizem, isso é espiritualidade. Se isso fosse realmente espiritualidade, vocês podem ter certeza que a humanidade não seria como ela é hoje. Porque a espiritualidade que o Pai ensina, a espiritualidade que Siddhartha, Jesus e o terceiro mensageiro ensina para nós, elas não servem simplesmente para mim ou para você, elas servem para todo o universo. Todos os seres harmônicos do universo praticam esses mesmos ensinamentos da estrutura, da forma e da equalização. Isso não vai depender de ninguém. Isso nunca você vai precisar de ninguém para fazer isso. Você vai precisar somente de você e do Pai te ensinando. Então, quando a gente fala em espiritualidade, recorde-se e lembre-se sempre assim, que a espiritualidade, ela é para libertar o ser humano e não para criar dependência no ser humano. Então, tudo aquilo que você ouve ou que você vê sobre espiritualidade que te aprisiona e que te limita, se afaste disso, porque isso vai destruir a tua estrutura, que é a tua fé. Toda liberdade que te liberta, toda liberdade que te iguala, toda espiritualidade que mostra para você um caminho livre, um caminho aonde você é senhor das suas escolhas, esse é o caminho do Pai. Outro dia eu estava conversando com umas pessoas e estava explicando para elas assim, nós chegamos num ponto do planeta que ele está se harmonizando. E nós chegamos num ponto do planeta assim, que a gente vem gordo, a gente vem cheio de sonhos, fantasias, ilusões e tudo mais, e agora a gente está entrando por um nível de equilíbrio, um nível de uma forma de viver em harmonia. Só que essa porta é estreita para passar. Para a gente passar nessa porta, a gente vai ter que fazer um desapego enorme para essa nova forma de vida que o planeta está entrando, que é uma forma mais harmônica, mais pura ou mais minimalista, como se pode falar. Entende? Então, para a gente passar por essa porta, para o novo ciclo do planeta, nós vamos ter que fazer o desapego. E desapego não é me desapegar do meu celular, do meu carro, da minha roupa. Os desapegos dos valores que me faz ser gordo. Entenda esse gordo. É esse gordo cheio de nada. É esse gordo cheio de crenças. É esse gordo cheio de ilusões. É esse gordo cheio de bobagens que não faz o ser humano sair do ponto que ele está. O que vem agora para o planeta é essa nova espiritualidade. Por isso que eu acabei explicando isso, que nós precisamos ter nossa estrutura, a nossa forma para equalizar. Somente as pessoas que conseguirem fazer isso vão passar por essa nova porta.
da nova espiritualidade, do novo caminho do planeta Terra. E eu espero que vocês consigam fazer isso, porque isso não vai depender de ninguém, isso vai depender exclusivamente de cada um. Cada um vai precisar fazer esse desapego, cada um vai precisar fazer essa transformação e cada um vai precisar fazer a sua estrutura, a sua forma para poder equalizar. Que o amor do Pai sempre esteja com vocês e um grande beijo em todos vocês.